Bom dia, meus amores, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você está assistindo a esse vídeo, tá? Bom, vamos lá. Nós estamos no módulo 12, ampliação e redução de figuras planas. Nós já fizemos na última aula até a página 471, exercício 3, tá? Então, nós vamos começar pelo exercício 4 da página 471, ok? Então, eu gostaria que você fizesse e depois corrigisse, tá bom? Não só fizesse cópia, combinado? Então, vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Então, o exercício, deixa eu me organizar aqui, da página 471, exercício 4. Ah, meu Deus, que bagunça. Vamos lá, deixa eu ler o exercício. Observe o quadrilátero no plano cartesiano a seguir e faça o que se pede. Item A. Como pode ser classificado esse quadrilátero? Então, o seguinte, como ele tem o lado AB paralelo ao lado CD e o lado BC paralelo a AD, ele tem dois pares de lados paralelos, então ele é um paralelogramo, ok? No item B, ele pede o seguinte, determine os pares ordenados de seus vértices. Então, o vértice A é 2 e 4, o vértice B é 4 e 8, o vértice C é 10 e 8 e o vértice D, 8 e 4, certo? No item C, ele fala, construa uma redução desse quadrilátero no plano cartesiano, a seguir, de modo que a medida de cada um de seus lados seja metade da medida dos lados correspondentes ao quadrilátero original. Tá, então no original, eu tenho aqui essas medidas, 2 e 4, 4 e 8, 10 e 8, 8 e 4, ok? Quando eu reduzir, eu vou pela metade, eu vou dividir por 2 cada coordenada, abscissa e ordenada, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, o A', tá? A metade de 2 é 1, a metade de 4 é 2. B', a metade de 4 é 2, a metade de 8 é 4. C', metade de 10 é 5, metade de 8 é 4. D', metade de 8 é 4, metade de 4 é 2. Então, aqui eu vou ter as coordenadas do meu quadrilátero, né, do paralelogramo reduzido à metade. Então, a linha 1 e 2. Então, vamos lá. Lembra que primeiro é o valor do x, segundo é do y. X é aqui na horizontal. 1 e 2, tá aqui meu A'. 2 e 4, tá aqui. É o B'. C' é 5 e 4. E D' é o 4 e 2. Então, aqui do x4 sobe até o rumo do 2. Ok? Fez isso, pega a régua, liga os vértices. Liga a linha com B', B' com C', C' liga com D', ok? E a linha com D'. Tá? Tá corrigido aqui o exercício 4. A, B, C e D. Ok? Agora vamos para o exercício 5. Vamos lá. O exercício 5 da página 472, ele nos fala o seguinte. O perímetro de um quadrado é 48. Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui. O perímetro é 48 centímetros. Uma redução desse quadrado tem lados com medidas de comprimento. São 1/3 da medida de comprimento dos lados do quadrado original.
determine o perímetro do quadrado reduzido. Então, ele reduz em 1/3. Tá? O que é reduzir por 1/3? É dividir por 3, ok? Então, se o perímetro de um quadrado é 48, pensa o seguinte, cada lado é igual, porque é quadrado, 48 dividido por 4. Cada lado tem 12 centímetros, ok? Porque é quadrado, 4 lados iguais. 12 vezes 4, perímetro 48. Quando ele reduz em 1/3, eu pego cada lado e divido por 3. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4 centímetros. Então, vai ser um quadrado de lado 4. E ele quer saber o perímetro desse novo quadrado. Então, vamos lá. O perímetro é somar toda a medida dos lados. 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou seja, 4 vezes 4. Igual a 16 centímetros, ok? Então, corrigido aqui o exercício 5 da página 472. Vamos fazer o 6 agora dessa página. Olha que bonitinho, vamos lá. Na figura a seguir, há um quadrado dividido em 2 quadrados com áreas diferentes e 2 retângulos congruentes. Lembra que congruentes quer dizer iguais, né? O quadrado menor tem área igual a 9 centímetros quadrados e a área do segundo maior quadrado é 64 centímetros quadrados. Determine a medida do comprimento do lado do quadrado maior, o seu perímetro e sua área. Beleza, então vamos lá. Se aqui é um quadradinho de lado medindo 9, de área medindo 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, esse quadradinho aqui tem, cada lado dele mede 3, ó. 3 vezes 3, 9. É assim que a gente calcula a área. Esse aqui tem 64, então, que número que é elevado ao quadrado dá 64? É o 8. Então, aqui é 8. Então, esse pedaço aqui é 3, aqui também é 3, aqui também é 8, aqui é 8 e aqui é 3. Então, vamos ver o que o exercício pede. Qual é o lado, a medida do lado desse quadrado maior? Então, é 8 mais 3. Que dá 11 centímetros, ok? Agora, o perímetro. Lembra, o perímetro é todo o contorno aqui, ó. 11 mais 11 mais 11 mais 11. Então, 4 vezes 11. Que vai dar 44 centímetros. Certo? E a área de quadrado? Então, eu tenho um quadrado aqui 11 por 11. A área vai ser 11 centímetros vezes 11 centímetros. 11 vezes 11 é 121 centímetros quadrados, certo? Corrigido aqui, então, o exercício 6. Página 472, exercício 1. Então, vamos lá. Ele nos pede o seguinte. Observe as figuras a seguir. Então, nós temos aqui 6 retângulos. Retângulo A, B, C, D, E e F. Aqui do lado, eu coloquei a quantidade de quadradinhos que tem. Tá? Por exemplo, o A são 2 quadradinhos aqui na altura por 4 na base, tá? 4 por 2, comprimento e largura, né? 4 por 2. No B, 6 quadradinhos aqui de comprimento, 4 de largura. Na C, 4 de comprimento e 1 de largura. Ele pede o seguinte: A, determine a figura que é uma ampliação da A. Lembra, para ser ampliação, eu tenho que multiplicar o comprimento e a largura pelo mesmo número. Então, tá, uma ampliação da do A para o B, que é o comprimento, vamos pensar na largura, né? 2 por 4. Então, multiplicou por 2. 2 vezes 2, 4. Só que aqui, 4 vezes 2 dá 8.
e aqui tá 6. Então, o B não é uma ampliação do A. O C não é uma ampliação também, né? A gente percebe que tá reduzindo. Agora, o D. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, é uma ampliação que foi multiplicada por 2, tanto o comprimento, né, quanto a largura. Então, o D é a ampliação, tá? Agora, na B, pergunta o seguinte: determine a figura que é a redução da A. Então, redução tem que dividir pelo mesmo número, o comprimento e a largura. Então, no C, 2 dividido por 2 dá 1, ok? 4 dividido por 2 dá 1, o C não é. O D também não é a mesma divisão. Agora, se eu fizer aqui no F, vamos ver. 2 dividido por 2 dá 1, ok? 4 dividido por 2 dá 2. Então, a redução é a figura F, tá? Resposta da D, resposta da B, F. Agora, o exercício 2, eu fiz na minha apostila. Então, eu vou mostrar para vocês minha apostila, que ele fala assim, ó. Na malha quadriculada a seguir, desenhe um triângulo retângulo e ao lado outro triângulo retângulo semelhante, que seja uma redução do primeiro. A medida de comprimento dos lados do segundo triângulo deve corresponder à metade da medida do comprimento dos lados do primeiro triângulo. Então, vou colocar minha apostila aqui para você dar uma olhadinha. Ó, o que eu fiz? Eu fiz um triângulo retângulo, lembra, tem que ter o ângulo reto, 8 de altura e 6 aqui na largura, na base. Como ele pediu a metade, então eu dividi por 2. Então, fiz 3, tá? 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Importante que seja a metade e que tenha o ângulo reto, porque ele fala em triângulo retângulo, certo? Também o exercício 3 eu fiz na apostila, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Ó, quando ele fala o seguinte... na malha quadriculada a seguir, desenhe um quadrilátero e em seguida outro quadrilátero, que seja uma ampliação do primeiro. Depois escreva quantas vezes essa ampliação é maior que a figura original. Então, olha aqui o que eu fiz. Eu fiz um quadrilátero, um trapézio, de base menor 4, base maior 6. E a altura aqui, ó, fiz de 3 quadradinhos. Eu multipliquei por 1,5 para fazer a ampliação. Então, 3 virou 4,5 de altura, a base, que era 6 vezes 1,5 deu 9, e a base menor 4 vezes 1,5, que dá 6. Isso é exemplo, tá? Não necessariamente vocês têm que fazer igual. O que eu preciso? Que seja uma ampliação de um quadrilátero, e que todos os lados sejam multiplicados pelo mesmo número para fazer a ampliação. Agora, vou fazer o exercício 4 da página 473. No 4, ele fala assim: dado um losango cujos vértices J, 0 e 2, K, 3 e 4, L, 6 e 2, M, 3 e 0, multiplique por 3 a abscíssa ordenada de cada vértice e obtenha o losango RSTU. Então, multiplicar por 3, 0 vezes 3 é 0, 3 vezes 2 é 6. Aqui, ó, tudo vezes 3. 9, 12, 18, 6, 9 e 0, tá? São os novos vértices do retângulo, do losango maior. Então, o menor tá aqui, JKLM. E aí, quando multiplica por 3, RSTU. Tá? Então, no item A, ele pergunta quais são os pares. Então, 0 e 6, 9 e 12, 18 e 6, 9 e 0. No B, ele fala assim: podemos afirmar que RSTU é uma redução ou ampliação de JKL? Justifique. Então, RSTU, ele é uma ampliação, tá?
pois as medidas dos ângulos foram mantidas e as medidas do comprimento dos lados foram multiplicadas por 3, ok? Então, é isso que você vai escrever. Ó, é uma ampliação, pois as medidas dos ângulos foram mantidos, né? E os lados, o que aconteceu com os lados? Foram todos multiplicados por 3. Lembra que é figura semelhante? Vai ter a mesma forma, só que tamanho diferente, ok? Então, tá aqui a correção. O exercício 5 e 6 eu não vou fazer aqui, para não compridar muito também nosso vídeo, para não ficar cansativo. E vou passar aqui para vocês apenas o gabarito do desenvolvendo habilidades, tá? Então, a resposta do 1 é C, do 2 é B, 3 é D e 4 E. Ok, pessoal? Beijos no coração.